Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Nós vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24, onde o autor vai inserir aqui alguns nomes: Zadok, Abiatar, dois sumos sacerdotes, e Usai, um conselheiro real, que foi conselheiro tanto de Davi, como também vai ser conselheiro de Abraão. Nomes importantes que nós precisamos conhecer um pouco sobre eles. Amém? Então o texto diz em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimaas, teus filhos, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalços. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disserem a Absalão, disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a estes sacerdotes. Lá estão com eles seus dois filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Então nós vemos aqui Davi fugindo, né? Absalão tinha se autoproclamado rei, e agora ele estava vindo, né, em direção a Jerusalém. Davi, ao ouvir aquilo, achou melhor fugir do que enfrentar Absalão com os seus próprios irmãos, né, com os próprios israelitas, e causar ali um derramamento de sangue sem necessidade. É interessante o coração do rei, né? Porque quando Zadok e Abiatar eles vêm com a arca, o rei vai dizer assim: olha, ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos dois filhos. Ele, antes, né, ele vai dizer algo muito interessante. No versículo 25, ele vai dizer assim: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Amados, isso é uma oração, num tempo de tribulação, que poucas pessoas fazem. Geralmente as pessoas querem se defender a si mesmas. E quando as pessoas querem se defender a si mesmas, Deus fica quieto. Deus fica, vamos dizer assim, esperando esse povo clamar a Ele, essa pessoa clamar a Ele.
Davi, ele não se defendia a si mesmo. Já tinha um professor amigo meu que dizia assim, quem se justifica, perde o justificador. E quem nos justifica é o Senhor. Nós não precisamos estar nos justificando. E é interessante essa consagração que Davi faz a Deus. Ele está saindo, parece que derrotado. Mas sabia que o rei ainda tem a esperança no Senhor seu Deus? Existem coisas que acontecem na nossa vida que parecem, irmãos, que não tem saída, que parece que o diabo conseguiu nos derrotar. Mas sabe que é certo nós nos colocarmos nos braços do Senhor, nós nos colocarmos diante de Deus e adorá-lo, e estarmos dispostos, né, a ver Deus agindo em nosso favor. Olha que palavras, né, o rei disse aqui aos sacerdotes. E nessa época, 2 sacerdotes. É interessante isso. Mas o vidente e o que vai permanecer fiel é Zadok, para que se cumpra a promessa, a palavra do Senhor que foi dada a Eli. Abiatar era descendente de Eli e o sacerdote havia sido tirado da casa de Eli. E é interessante, esse sacerdócio vai ficar com Zadok quando Abiatar ele não ficar fiel, né, aos propósitos de Deus, porque ele vai se desviar, mas Zadok não, Zadok vai permanecer fiel. E a casa de Zadok vai permanecer fiel e Deus vai conservar esse sacerdócio durante todo o tempo, até pouco antes de 70 antes de Cristo. É interessante o que nós vamos ver com relação ao sacerdócio. Era algo muito importante, amém? Então, nós podemos observar aqui e entender que a humildade é uma virtude espiritual privilegiada. Um homem humilde não é necessariamente um homem retraído. Antes, é uma pessoa que não espalha as suas realizações aos 4 ventos, porque sabe que todo o bem que é feito por ele é, na verdade, obra de Deus por meio dele. Davi entendia isso. Ore para que o Senhor confunda e frustre a orientação do perverso e o conselho dos ímpios. É interessante. Logo mais ele vai encontrar, né, o Sai. E o Sai é um servo fiel ao Senhor. E é um servo fiel também a Davi. Mas Davi diz algo interessante aqui no versículo 39. Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Aitofel também era conselheiro de Davi, mas provavelmente devido ao problema que teve com Betsebe e a morte de Urias, ele se tornou com fel de amargura, né, contra Davi. E foi quem aconselhou Absalão. E Usai, como conselheiro também, agora ele tinha que ir para contrabalancear. E é interessante a importância de Usai. Nós vamos ver logo mais na frente, quando a gente for comentar, né, o conselho que ele deu a Absalão de não perseguir Davi, e aquilo deu oportunidade de Davi se reestruturar para o seu retorno. Então, Davi vai dizer aqui, é importante que você vá e você frustre os conselhos de Aitofel. E outra coisa, tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. E todas as coisas que acontecerem lá, você manda pelos filhos dele e os filhos dele vão me comunicar. Amém? Davi, ele tinha confiança total em Deus. E nós precisamos confiar em Deus. Às vezes nós estamos vendo alguns ímpios prosperando e às vezes até no meio da igreja, lobos disfarçados de ovelha, e queremos muitas vezes, né, ali resolver o problema e não é para nós resolvermos. Nós precisamos confiar em Deus, né? Confie que ele vai impedi-lo. Saiba que todo conselho contra o povo de Deus origina-se no inferno e é parte da estratégia do inimigo contra o povo de Deus. Se você entende isso, você vai confiar em Deus, assim como Davi confiou. Ele estava saindo com um manto na cabeça, falando de humildade e de vergonha. Ele estava saindo chorando, porque não foi fácil para ele abandonar aquilo que Deus tinha prometido a ele, né? Mas ele sabia, e ele tinha confiança, né? Como ele diz aqui,
Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como melhor lhe parecer. Então, Davi sabia que Deus era quem ordenava a bênção. Deus era quem conduzia a vida. E ele confiava no Senhor de todo o seu coração. E é interessante, na época da lei, o rei falar sobre graça. Então, Deus sempre foi o Deus de graça. Amém? Nós precisamos entender isso. E ele diz assim, se eu achar graça aos olhos do Senhor. É isso que eu e você precisamos entender, é isso que eu e você precisamos buscar, é esse lugar de graça. E Paulo diz a Tito que a graça de Deus tem se revelado aos homens, fazendo com que, abandonando a impiedade, eles possam viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Que eu e você possamos, nesses dias tão difíceis, buscar essa graça que nos capacita a viver de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Louvado seja Deus. Hoje à noite nós temos o culto dos jovens, Geração Viva, vai ser um tempo maravilhoso, vamos estar abordando o tema missões. Se você puder estar conosco, venha, começará às 19h30. Se você tem filhos adolescentes e jovens, traga eles aqui para a igreja. Se você não mora em Campina Grande, você pode acompanhar nesse culto especial pelas redes sociais. Nós transmitiremos e mostraremos tudo o que vai acontecer no culto hoje, que será uma grande bênção. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.